paz do Senhor. Vamos mais uma vez estar falando da nossa lição. O tema de hoje é: Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Texto bíblico, Mateus 10, verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Pai. Pai, viemos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, venha nos dar entendimento, para que a gente venha entender e aprender aquilo que o Senhor quer passar para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A religião. O que é religião? Podemos entendê-la como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas. Por exemplo, você, muito provavelmente, está em uma igreja cristã, que por sinal é classificada como parte de uma estrutura religiosa em nosso país. Uma de nossas práticas é o hábito de se reunir regularmente para cultuar a Deus. É uma crença nossa e da inspiração divina da Bíblia, pois cremos que ela é a palavra de Deus. Nós vivemos em um país de liberdade religiosa, onde cada cidadão tem o direito de exercer a religião que lhe agradar. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, o que nos coloca numa posição de extrema importância na diversidade religiosa, pois nosso Senhor nos ensinou que devemos amar a todo ser humano indistintamente da sua religião. Isso não quer dizer que devemos concordar ou apoiar em tudo a quem pensa diferente de nós, mas que precisamos afirmar os nossos pontos de fé. Entretanto, sem infringir o mandamento áureo que Jesus nos entregou. Marcos 12:31. É o primeiro lugar onde enfrentamos essa situação em nossa família. Aqui no país em que vivemos, a gente tem a liberdade de cultuar, de escolher a nossa religião, de escolher o caminho que a gente quer seguir. Mas existem países lá fora em que as pessoas não têm essa mesma liberdade que nós temos. Em ir na igreja que quiser, ter a religião que quiser. Muitas pessoas são sacrificadas por escolher uma religião. Aqui no país em que vivemos é diferente. Aqui a gente pode escolher e pode vivenciar e seguir os caminhos de Cristo. Muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente debate ou a pessoa não acredita na nossa mesma fé. Isso não é errado, porque cada um tem a sua opinião, mas nós devemos respeitar a opinião de cada um. Tem aquelas pessoas que acreditam, outras pessoas que não acreditam. O que nós devemos fazer como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, é mostrar para essas pessoas como é a nossa fé, é mostrar o nosso testemunho para que elas venham ver o que nós vivemos, porque a gente tem que demonstrar e viver aquilo que falamos, porque não adianta a gente falar uma coisa, mas viver outra. A gente tem que mostrar para essas pessoas que muitas vezes não acreditam na nossa mesma fé, na nossa mesma religião, que às vezes discorda, às vezes nos afronta. A gente tem que dar o testemunho da nossa vida. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. A gente tem que mostrar para essas pessoas o que a gente está vivendo dentro da nossa igreja. Cada um tem a liberdade de escolher onde quer ir, qual religião seguir, mas nós sabemos qual é o caminho certo. E a gente deve explicar e mostrar. Não é brigando ou forçando as pessoas a entender isso. É mostrando como a gente vive e a gente vivendo o que a gente fala, para elas virem entender e querer também estar no mesmo caminho que a gente, para não viver nessa afronta que muitas vezes causa discussão, porque uns pensam de uma forma, outros pensam de outra forma. Mas para a gente poder
viver em paz e união com todas as pessoas. O próximo tópico fala: as religiões dos meus pais são diferentes. E agora? Como abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo o exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Jamais esqueça que eles são seus pais. A Bíblia nos ordena que devemos honrá-los e isso não depende de qualquer seja a sua religião. E por amá-los é que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. Certa vez Jesus foi visto por alguns homens pregando e ensinando como quem tinha autoridade para falar, pois viram que ele vivia o que pregava. E é isso lhe dava autoridade e peso em suas palavras. Se você é um cristão e quer pregar o amor de Deus antes de fazê-lo, viva em obediência com suas atitudes e em seguida pregue o amor de Deus. A palavra nos ensina que Deus é amor e que em Jesus podemos entender mais facilmente o que é amar. A vida de Jesus é um exemplo claro. Sua obediência até o fim e seu empenho em fazer sempre a vontade do Pai. Ensina o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Em Gálatas 1:4 vemos que por obediência a Deus, Jesus se entregou para ser morto por nós. Com certeza, não há maior demonstração de amor do que essa. Se você ama a Deus, deve também amar o seu próximo. E não há outra maneira de expressar o seu amor, a não ser se colocando no lugar do próximo. Assim como Cristo se fez próximo de nós, por isso, antes de tornar qualquer atitude, pense: como você gostaria de ser tratado em tal situação? Agindo assim, você demonstrará o seu amor ao próximo e, consequentemente, também a Deus, mesmo em situações diferentes. Nesse tópico, as religiões dos meus pais são diferentes e agora? É uma pergunta que, às vezes, muitas pessoas fazem a si mesmo, né? O que fazer nessa situação? Mas o que devemos realmente fazer é igual eu falei no tópico anterior. É a gente dar um bom testemunho, ser um servo do Senhor dentro da nossa casa, porque às vezes seguimos um caminho em que não é o mesmo dos nossos pais, mas a gente quer que eles também sigam o mesmo caminho que o nosso. Mas o que a gente deve fazer é demonstrar isso dentro da nossa casa. É ser obediente a Deus, ser obediente a eles. É mostrar para eles como nós somos. É viver o que pregamos. Porque muitas vezes não adianta a gente ir para a igreja, lá na igreja a gente está bem, dizer que somos firmes e dentro de casa a gente ser totalmente diferente. A gente não agir como a gente age dentro da igreja. E para a gente mostrar para nossa família, que às vezes não segue o mesmo caminho que o nosso, como lidar com a situação. O que nós formos dentro da igreja, a gente tem que ser dentro da nossa casa. A gente tem que ser servos de Deus dentro da nossa casa, dar um bom testemunho dentro da nossa casa, para que comece a alimentar o desejo e a vontade no coração da nossa família, dos nossos pais que ainda não seguem o mesmo caminho que o nosso, o desejo de estar indo com a gente. Porque a gente agindo desta forma, demonstrando amor ao próximo, assim como Jesus demonstrou para nós. Se a gente começar a seguir esses caminhos e agir dessa forma, quando a gente menos esperar, todos vai estar vivendo na mesma religião, indo juntos, mas para isso a gente tem que mostrar que somos diferentes. Dentro da nossa casa, nas ruas, nas escolas, a gente tem que demonstrar que a gente é servo do Senhor. A gente tem que dar um testemunho daquilo que a gente prega. A gente tem que viver o que a gente prega, para que as pessoas venham ver que nós somos diferentes. O próximo tópico é pregação sem palavras. É natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente as da nossa família.
que cristão não tem o desejo de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porém, o serviço a Deus e a pregação do Evangelho devem ser feitos com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o Evangelho. Vejamos algumas orientações encontradas na Bíblia para esse fim. A palavra não pode ser mentirosa. Deus disse: este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Mateus 15, verso 8 e 9. Somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus. Mas Deus só aceita nossa adoração e nos usa quando for feita em espírito e em verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. Se você diz ter o amor de Deus, como pode usar palavras que não refletem esse amor? Jesus disse que o que sai da boca contamina um homem, porque isso vem do coração. Mateus 15, 18. Para que sua boca diga palavras purificadas, tenha um coração segundo o coração de Deus. Atender ao chamado de Deus para ser um anunciante das boas novas vai muito além. Vai muito além de pregar palavras. Servimos a Deus a todo tempo, inclusive quando estamos calados. Em Mateus 25, 40, Jesus nos diz que quando fazemos algo para um necessitado, na verdade fazemos a ele. Hoje temos os mais diversos tipos de necessitados, pessoas com fome, frio, carentes de atenção e de amor. Cuidar dessas pessoas com amor é a maneira mais eficaz de falar alto do amor de Deus. Nossos pais são as pessoas que mais amamos e por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder às suas expectativas e tomamos decisões contrárias às suas vontades. Caso a decisão de seguir a Cristo seja somente sua e não de toda a sua família, não se revolte e tampouco volte atrás da sua decisão, mas que através de você e de suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Então que hoje a gente venha a entender o que é o verdadeiro amor de Deus. Que por mais que às vezes passamos por situações difíceis, é não voltar para trás. É seguir firme e mostrar e viver o amor de Cristo e mostrar para essas pessoas para que elas também venham estar no mesmo caminho que nós. Tem algumas perguntas. O que é religião? Qual é o maior e o mais importante dos mandamentos? Como deve ser feita a pregação do Evangelho? Vocês respondem e me mandem no meu privado as respostas e que vocês reflitam na nossa lição de hoje, que foi uma lição muito boa, uma lição na qual aprendemos que devemos viver o que pregamos e que as pessoas venham ver em nossa vida Jesus, que venha querer seguir a Ele, andar com Ele, assim como nós estamos no caminho dele, e que a gente venha dar bons testemunhos por onde a gente passar. Amém?